O tarifaço, de que forma ele impacta na vida das pessoas no cotidiano? A gente muda um pouco o nível de confiança, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí isso também volta de novo para as empresas, para a economia regional e para a economia nacional. Risco de desemprego, risco de desinvestimento. Aqui comigo no Entre Assuntos, o economista Bruno Henrique. Seja muito bem-vindo à Opinião CE, ao programa Entre Assuntos, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores, e bom dia para você também. Bruno, vamos lá. O tarifaço, de que forma ele impacta na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas regionalmente? Bom, o tarifaço ainda é uma coisa nova e a gente ainda está sentindo os primeiros efeitos, né? Isso aconteceu agora em agosto, era algo que a gente não tinha visto isso acontecer há bastante tempo, né? E isso impacta de várias formas. Impacta primeiro nacionalmente, impacta regionalmente e depois começa a impactar nas empresas e nas pessoas físicas. Eu acho que são essas 4 camadas que a gente acaba visualizando. Mas se a pergunta é como é que isso impacta nas pessoas, acho que o primeiro impacto é a gente muda um pouco o nível de confiança, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? E aí isso também volta de novo para as empresas, para a economia regional e para a economia nacional. Risco de desemprego, risco de desinvestimento. Então são essas as primeiros sintomas que a gente está tendo aí, né? Fora o susto que todo mundo não estava preparado para isso. Exatamente, o susto, né? Eu queria trazer justamente essa reflexão, como a economia ela é tão, digamos, volátil, né? Então, uma coisa acontece para você construir um caminho econômico, uma cadeia, organizar um processo produtivo de produção, venda, pós-venda, leva um tempo de estruturação. E como de repente tudo pode desmoronar em segundos, digamos assim. A gente teve um caso recente acho que talvez muito mais triste do que esse, que, né? Na pandemia a gente também estava extremamente dependente da China, né? O mundo todo dependente da China. Com a pandemia todo mundo teve que se reinventar, teve que tirar a produção da China e acabou que teve impacto, mas o mundo não acabou, né? Acho que hoje a gente consegue fazer essas viradas de forma muito mais rápida, né? E de novo, a gente está tendo um novo ciclo onde uma decisão de um país poderoso como os Estados Unidos decidiu taxar alguns países, não foi só o Brasil, e as empresas, o governo e as empresas estão tendo que se reinventar, né? Agora, Bruno, da mesma forma como aconteceu rapidamente e subitamente, a resposta de medidas e ferramentas para conter, ou pelo menos amenizar aí os prejuízos, elas também têm que acontecer de uma forma rápida. Temos aí os pacotes anunciados. Como é que se enxerga essa conjuntura? Essas medidas que foram tomadas podem ser eficientes? Elas podem realmente segurar todo esse impacto? Os governos eles começaram aguardando a decisão do Trump, né, ser homologada, porque o Trump também tinha ido e vindo algumas vezes em alguns outros países. Então, a princípio, estavam negociando, né, os embaixadores tentando negociar. Depois que viram que realmente ia ser concretizado, os governos, tanto federal quanto estaduais, não só do Ceará, começaram a tomar algumas medidas, mas essas medidas elas precisam ser entendidas também, assim, não é um negócio que serve, o que serve para o estado do Ceará, talvez não sirva para o estado do Rio Grande do Norte, né? São setores diferentes. Para o estado do Ceará, por exemplo, foi um dos estados mais afetados, porque mais de 50% da exportação era Estados Unidos. Então, e aí, além disso, tem alguns setores que são muito afetados. Então, o remédio não serve para todo mundo, não é o mesmo remédio para todo mundo. E o governo tem feito, o governo tanto federal quanto estadual tem feito algumas medidas, né, que esperam ajudar, mas ainda é muito cedo para a gente ver o impacto disso aí. Como é que você avalia que deve ficar o posicionamento de um produtor, de um exportador nesse momento? Economicamente falando, que tipo de cautela e que tipo de medida esse produtor deve tomar de forma imediata para tentar se proteger e proteger o próprio negócio? Bom, primeira coisa é verificar se consegue, com a margem, com essa tarifa, consegue
continuar exportando para os Estados Unidos, né? Porque às vezes nem sempre vai conseguir manter. Mas eu acho que o mais fácil é procurar novos mercados, né? Nós vimos recentemente notícias que em um dia a China homologou 180 produtores de café do Brasil. Então, assim, tanto, de novo, né, governo quanto a parte privada tem que se mexer, começar a procurar novos parceiros comerciais, né, e acelerar, porque ficar parado, e às vezes muito dessas produções tem prazo de validade, tem vencimento, né, o custo de estocagem é muito caro, então é correr o quanto antes para poder encontrar novos parceiros comerciais e poder exportar esses produtos. E certamente as pessoas que fazem esse tipo de exportação, as empresas que fazem esse tipo de exportação, elas já têm uma linha de produção voltada para atender esse volume produtivo, né? Esse volume de necessidade para enviar e vender isso aí. De uma certa forma, quando você reduz isso drasticamente, isso já começa a refletir internamente na própria empresa. Porque se você não vai mais produzir X, você vai produzir menos 2X, você vai gerar aí uma mão de obra escassa, você mexe com toda a estrutura da empresa. Com certeza. Algumas empresas já começaram a reduzir, primeiro começam a reduzir turnos, né, porque não adianta produzir a mesma coisa se eu não vou conseguir vender, né, o custo de estocagem disso às vezes é muito caro, então o risco que a gente corre aí é o número de demissão aumentar dentro dos próximos meses, talvez até empresas fechando, porque, né, a gente já não está num momento econômico tão tranquilo, ainda vem o tarifaço e principalmente essas empresas exportadoras, o risco de se não conseguir se movimentar, até fechar. Agora, dentro do mercado nacional, a gente conversava há pouco, pode haver também um impacto momentâneo, que seria aí no custo, no preço desses produtos, impactar aí na inflação. Explica um pouco como isso poderia acontecer. O mercado de exportação ele reduziu. Se os exportadores não conseguirem novos parceiros comerciais, vai acabar sobrando um pouco de produto, um pouco a mais dessa produção, e essa produção pode vir para o mercado nacional. Quando ela vem para o mercado nacional, ela acaba reduzindo o preço. Então, pode ajudar a economia a ter uma redução de inflação, né? Isso pode ser que seja momentâneo, mas é algo passível de acontecer. Agora, essa questão dos prazos, né? Isso impacta imediatamente, a curto, médio e longo prazo? Como é que você avalia como fica o mercado de uma forma geral? No curto prazo, com certeza, todo mundo se assusta, todo mundo começa a se movimentar, né, e entender quais são os próximos passos, tá certo? Mas eu acho que, assim como nós tivemos a pandemia que a gente citou aqui, o mercado se adequa. Obviamente, talvez o mercado diminua, ou às vezes o mercado cresce, mas o mercado acaba se aquecendo, se organizando novamente. Eu acho que a gente não vai ter uma redução de mercado por conta disso. Hoje a gente tem encontrado, as empresas e os governos têm encontrado facilidade de procurando novos acordos comerciais, novos países. Então, assim, eu acho que isso vai ser uma fase, pode ser uma fase que dure um pouco mais, né? Eu acho que isso ainda é difícil da gente avaliar o tamanho e o prazo disso, mas eu acho que no final tudo acaba dando certo. Você acredita em uma reversão dessa medida, e se isso acontecer, de que forma isso vai impactar também em um redesenho? É possível que esse mercado ele volta a ter uma readaptação se isso acontecer e quando acontecer? Nós vimos isso acontecer em alguns países. As tarifas impostas pelos Estados Unidos, às vezes ela tem alguns motivos comerciais, alguns outros motivos que não são comerciais, e aí vai depender muito de relacionamento, muito mais de negociação entre os países do que de alguma decisão específica, tá certo? No caso do Brasil, dizem, né, que não é somente um problema econômico, né, mas aí eu deixo isso para o pessoal da parte política, mas pode acontecer. Em alguns países, o Trump diminuiu as tarifas, revogou, deu mais prazo para negociar. Então, assim, o Trump hoje é um grande negociador, tem um poder econômico muito forte e ele acaba, nas negociações,
pesando a mão aí para o que ele quer, né? Então, isso pode acontecer sim. Essa indecisão e essa dúvida, essa incerteza, digamos assim, sobre essa questão do mercado como um todo, do mercado global, acaba gerando mais insegurança nos produtores locais. Uma vez que o tarifaço implantado, o redesenho vai acontecer, as pessoas vão tentar buscar outros mercados, vão tentar buscar alternativas para sobreviver. Isso, de repente, se reverte. Você acredita que há um retorno imediato dessas exportações por parte dos produtores, pela própria fluxo que já existe, né, para os Estados Unidos, ou que eles poderiam manter, de repente, essas exportações para os novos mercados onde eles estão galgando, ou até o fortalecimento do mercado interno? Isso é possível? É possível sim. Eu acho que isso aí vai depender muito do seguinte, se os Estados Unidos reverter isso e os produtores, os empresários, os exportadores já tiverem novos mercados, o que vai mandar é o seguinte, aonde é melhor para mandar? Os Estados Unidos ele me dá uma margem, em outros países ele me dá uma margem. Qual dos dois que é mais vantajoso para mim? Lógico, a regra seria o seguinte, não ficar dependendo só de um novamente, né? Mas vai fazendo esse equilíbrio entre alguns países e ver aonde é que é a melhor margem e a melhor decisão para a empresa, entendeu? Nesse momento, então, o grande desafio é sobreviver ao momento de instabilidade. Justamente, é entender o que está acontecendo, ver quais são as medidas do governo que os exportadores podem utilizar nesse momento, e aguardar negociação, aguardar ver se isso vai mudar no curto, no médio prazo e se adaptar o quanto antes. Eu acho que quem se adapta mais rápido acaba sobrevivendo. Bruno, a gente pensa imediatamente nos produtores que são diretamente afetados pelos produtos que exportam, né, que estão ali dentro desse leque. Porém, de uma forma geral, gera uma instabilidade no mercado como um todo, né? Como é que isso acontece, esse efeito em cadeia? De que forma isso reflete nos demais setores e na vida das pessoas de uma forma geral? Quando a gente fala que reduzindo exportação, parada de produção, a gente vai começar a ver demissão. Demissão, a gente começa a afetar as pessoas sendo pessoa física, famílias, né? E aí, quando a gente começa a ver isso, tem uma série de fatores que podem ser impactados. Pode aumentar a inadimplência, pode aumentar o nível de endividamento, o número de desempregados certamente vai aumentar, talvez os trabalhadores possam ser aproveitados em alguns outros setores, né? A gente tem vivido uma carência de mão de obra também, obviamente que não vai ser tudo absorvido, mas tem uma série de fatores que podem ser realmente impactados na pessoa física, né, que a gente fala. Então, a gente traz tudo para a base do desemprego, né? É como se fosse o trabalhador daquele determinado setor perdeu o seu emprego, então ele para de consumir de um outro produtor, reduz ali o impacto, já chega naquele outro produtor, ele deixa de comprar algo, ele deixa de produzir, ele deixa de... É como se fosse uma bola de neve. É uma cascata, né? O exportador para de exportar, e aí com isso aí ele para de comprar a matéria-prima, ele deixa de comprar com outros fornecedores, com outros prestadores de serviço, e toda essa cadeia aqui começa a reduzir também. Na hora que começa a reduzir, o impacto é até chegar na pessoa física, né? Então, assim, tem uma cadeia não só do exportador, mas todo aquilo ali até chegar na pessoa física, e quando chega na pessoa física tem isso, o consumo pode diminuir, né? Inadimplência, a gente já está vivendo inadimplência muito alta no Brasil, o nível de endividamento das pessoas físicas muito alto. Então, é uma cadeia muito grande, né? E é uma cascata, é uma bola de neve que se os governos não intervirem, acaba tendo um impacto maior do que o previsto inicialmente. Talvez por isso as medidas governamentais elas tentem preservar justamente o emprego, né? Tipo, a compra, entre as medidas aqui do governo do Ceará, está absorver, né, a compra, a produção que iria ser exportada, e em troca justamente da preservação dos empregos. Esse seria o caminho realmente? Sim, eu acho que o governo tem tomado algumas medidas, né? Essas medidas elas têm algumas regras também, mas as empresas atendendo essas regras, o governo está disposto, né? Não só com
subsídio, com pagamento de crédito antecipado. Tem uma série de decisões que o governo tem tomado para ajudar as empresas. E o intuito é sempre manter o emprego, porque mantendo o emprego, eu mantenho renda, mantenho consumo, mantenho... Né? E principalmente que a gente está, eu não gosto muito de falar isso, mas a gente está começando um ano político, né? Um ciclo político, na verdade. E tudo isso, lá na frente, vai acabar sendo lembrado de alguma forma, né? Então... de que forma, então, você enxerga o futuro imediato e um futuro a longo prazo? Que tipo de impactos? A gente falou dos efeitos imediatos, o desemprego, a questão econômica, o efeito em cascata, mas a longo prazo, isso enfraquece a economia nacional e regional, principalmente, de uma forma, mesmo conseguindo superar a crise, porque a gente falou da pandemia, a pandemia teve efeitos imediatos, houve buscas e ações ali imediatas para tentar romper, mas até hoje tem pessoas que ainda sofrem as consequências do desaquecimento, empresas que faliram. É como se a explosão acontecesse agora, mas ela vai reverberando a um prazo enorme, ao longo do tempo. Eu concordo. Eu acho que acaba acontecendo a mesma coisa, certo? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, então a primeira coisa é incerteza. Incerteza é para todo mundo, né? Do melhor economista, da pessoa que tem maior número de informação, a pessoa que não tem estudo. Todo mundo fica ali com a mesma sensação de insegurança. Como é que vai ser meus próximos 6 meses? Eu vou ter emprego? Né? Eu vou conseguir pagar as minhas prestações? Então, essa preocupação, ela passa a ser geral, generalizada. No primeiro momento, eu acho que todo mundo vai acabar dando uma recuada, reduzindo tanto pessoa física quanto empresários. Peraí, vamos reduzir, vamos colocar o pé no freio, vamos entender o cenário para depois a gente tomar a decisão. Né? Mesmo com todo esse apoio do governo, eu acho que não tem ninguém acelerando investimento, não tem ninguém assim, não, vamos, já chegamos no ponto ótimo aqui, não vai mudar mais nada e vamos acelerar. Acho que está todo mundo com muito pé no chão. A gente falando, então, da repercussão em setores específicos, a gente vê aí, de repente, agora até a questão dos voos, né, que vão ser suspensos por um determinado tempo, os voos direto de Fortaleza para Miami, por exemplo. Isso já seria também um impacto direto e indireto ao mesmo tempo, porque essas medidas, elas geram essa insegurança e reflete até nessa questão de vistos, de imigração, enfim, mexe também com tudo isso. Mexe também com tudo isso. Eu acho que essas decisões dos voos são um pouco antes do tarifaço, mas eles acabam impactando, né? Eu acho que viajar para os Estados Unidos hoje talvez tenha assustado muita gente, porque não sabe como é que vai ser a recepção lá, não está claro isso para todo mundo. Em Portugal também tem acontecido a mesma coisa. Então, assim, a gente está vivendo um mundo meio estranho. A gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. A volta de lá para cá, tipo o impacto do turismo dessas pessoas que vêm em busca do Brasil, isso também pode ser impactado? Nos Estados Unidos, o turismo nos Estados Unidos para o Brasil ele é muito pequeno. Tá certo? Não é um turismo tão grande. Nós temos muito mais um fluxo de turistas brasileiro para lá do que de lá para cá. O que impacta muito lá é preço do café, do suco, de alguns produtos que são exportados do Brasil para lá, que certamente vão mexer no bolso do americano também. Né? A gente está achando que é só a gente que vai sofrer com isso, o Trump está achando que é só a gente vai sofrer, mas lá também vai ter sofrimento. Provavelmente vai ter inflação, né? Não sei como é que eles estão tomando medidas para isso lá, mas alguns produtos brasileiros que fazem parte do café da manhã do americano já vai chegar lá mais caro. Então, com certeza, impacta também. E produtos que realmente eles não têm uma gama de fornecedores enorme, né? São produtos que normalmente são bem específicos, que são bem característicos da nossa cultura e que chegam lá. Isso, justamente. A gente fala principalmente do suco, café, carne, né? Tem alguns desses itens que foram excluídos desse primeiro momento de tarifaço, justamente porque os Estados Unidos entendem que são estratégicos, né? Mas, de qualquer forma, o produtor daqui fica meio refém disso. Bom, se aconteceu isso aí, eu consegui escapar nesse primeiro momento. Será que lá na frente eu vou ter essa mesma liberdade poética para não estar participando do tarifaço, né?
Isso, Bruno. Agora me fala uma conjuntura diferente, né? Como é que eu devo me comportar enquanto consumidor nesse momento de tarifaço, né? Como é que eu devo fazer um posicionamento, eu que não estou na empresa, eu que posso ser impactado no meu negócio, porque acaba que, conversando até com alguns empresários semana passada, fica todo mundo meio que qual é a medida econômica de segurança, de fortalecimento e de preservação que um empresário, por exemplo, deve tomar, uma pessoa que é autônoma, enfim, deve tomar nesse momento? Essa semana saiu uma pesquisa falando que metade dos brasileiros não consegue chegar ao final do mês com o próprio salário, né? E esse cenário não é devido ao tarifaço, mas é uma preocupação que a gente tem que ter. Bom, a gente está vivendo um momento de incerteza, mais um momento de incerteza. O que eu faço nesse momento de incerteza? Eu tento preservar o máximo a minha poupança para que eu tenha uma segurança maior por mais tempo, né? Então, eu acho que entender um pouco, eu falo muito, né? Eu acho que entender um pouco do quanto você recebe, isso serve para a pessoa física, serve para os empresários, qual é a minha receita, quais são os meus custos, o que eu consigo reduzir ali sem impactar nas minhas vendas ou sem impactar na minha receita. Eu preciso ter uma reserva de emergência ali, estar sempre guardando um pouco de dinheiro, né? Seja, de novo, estou falando isso, mas serve para a pessoa física quanto para as empresas. Guardando um pouco ali, porque se o cenário apertar, eu consigo sobreviver, eu consigo ter um respiro por mais tempo. Então, quanto mais dinheirinho guardado eu tiver ali, mais tempo de sobrevivência eu tenho, né? Independente do cenário. Exato, a gente pode até pensar e dizer efetivamente que quando se trata de economia, as coisas mudam assim, é uma decisão, é uma medida e de repente é aquilo que eu coloquei no começo, você leva um tempo para construir algo, mas de repente ele pode desmoronar muito rapidamente. Né? Então, o conselho econômico seria justamente a cautela, todo negócio ele precisa ter essa margem de segurança, ele precisa ter esse olhar, mas em alguns momentos, e para a maioria das pessoas não tem, né? Muita gente começa aí a trabalhar seu negócio, como se diz assim, na garra mesmo, né? Na marra, e vai construindo ali aos poucos. Talvez por isso se gere esse sentimento de insegurança, essa incerteza e esse medo, né? Porque o cenário ideal é o que você colocou aqui, que todo mundo tem ali uma programação, mas a gente sabe que, na verdade, para a maioria dos empresários, pequenos principalmente, Sim. e médios, não se consegue construir essa base muito estável, né, Bruno? Então, acho que por isso que se gera todo esse desconforto. O pequeno e médio empresário são os que mais sofrem, né? Talvez seja o que tem menos apoio governamentais, né? E no dia a dia ali tem pouco recurso, tem pouco acesso a linha de financiamento com custo sustentável. Mas isso é um problema que a gente talvez seja cultural, né? E a gente precisa melhorar isso, porque a forma de melhorar isso é mudando um pouco de cultura. A gente tem que entender que para ter uma empresa, que para ter uma família, que para ter uma renda, a gente precisa de se preocupar com isso, né? Porque a gente não pode culpar os outros por uma ação que a gente mesmo não faz. Se nem a gente está preocupado com o dinheiro da gente, como é que eu posso esperar que um governo, que é uma empresa que vai resolver esse tipo de problema? Então, na pessoa física, a responsabilidade tem que ter um pouco dessa autorresponsabilidade. Na empresa também tem que ter essa preocupação. Lógico, às vezes a gente passa por momentos que não nos permitem fazer isso. Mas o ideal é que a gente trabalhe sempre pensando para que, tentando minimizar esse tipo de problemas. Às vezes acontece que a gente não tem gestão sobre isso. No meio de uma pandemia, por mais que a gente tivesse preparado, muitos não conseguiram. Exato. Né? Ninguém nunca sonhou com isso. Num tarifaço desse também, todo mundo vivendo a plenos amores de um dia para o outro, muda tudo. Não dá para planejar, mas o planejamento ele não pode ser pensado no curto prazo. O planejamento tem que ser médio e longo prazo, e a gente tem que sempre estar pensando em alguns cenários. A gente tem que pensar num cenário otimista, beleza, vai dar tudo certo. Eu tenho que pensar num cenário realista ali, e infelizmente, eu tenho que ter um cenário pessimista também. Né? Esse cenário pessimista não quer dizer que a gente vai estar só focado nele, mas ele é que nos ajuda a, no momento de dificuldade, sair desse momento.
E aí vem a questão da própria construção dessa experiência, né? A pandemia foi um caos e uma grande escola ao mesmo tempo, né? Todo mundo teve que se reinventar, procurar métodos, procurar em um momento de total insegurança e que mexia para além das questões econômicas, e que é o nosso foco aqui na entrevista, mas mexia com outros fatores, perdas irreparáveis, mortes, né? Um caos absoluto. E ele traz também essa expertise de você ressurgir, renascer aí de alguma forma, né? Isso já traz, de repente, nesse momento do tarifaço, o que se viveu ali há alguns anos, traz uma possibilidade até de se reerguer de forma mais rápida, digamos Justamente, assim. eu acho que tem uma frase, né, que é meio que chavão, que não é o mais forte que sobrevive. Quem sobrevive é quem se adapta mais rápido, né? Então, tomar essas medidas, analisar, tomar as medidas, tomar as decisões o quanto antes, não vou falar que significa que vai dar certo, mas isso é um dos principais fatores que faz com que aconteça, né? Tomar a decisão, demorar a tomar a decisão, demorar a analisar o mercado, de correr atrás de novos parceiros comerciais. Quanto mais você demorar isso, mais risco você tem para que a sua operação dê errado. No segundo dia ali que aconteceu o tarifaço, você já está começando a olhar China, Arábia Saudita, olhando outros mercados. Lógico, essa construção ela também não acontece da noite para o dia, né? Mas quanto mais rápido você começar, mais rápido você começa a ter resultado também. E aí a gente volta para o ponto que você falou anteriormente, quanto é importante a orientação e a consciência na abertura de um negócio, né? Quando você começa a investir, porque o cálculo, por exemplo, de uma possível falência, digamos assim, ele tem que estar ali naquele planejamento. Sim. Né? Então a gente, no meio de tudo isso, a gente volta também uns passos para trazer para o empresário, para o pequeno produtor, para quem está investindo, o quanto é importante, para além de você abrir e começar, você prever e ter uma organização. Eu trabalho com pequenos e médios empresários há bastante tempo já, certo? E eu sinto muito, eu vejo às vezes negócios muito grandes que começaram, igual você falou, né? Começou ali sem querer, cresceu demais, não teve tempo de planejar. E aí, uma hora ou outra, isso acaba fazendo falta, né? Você ter esse planejamento desde o início facilita demais a construção da sua jornada, né? A falta disso pode atrapalhar demais, né? E eu falo o seguinte, da noite para o dia, às vezes até uma notícia boa, ela consegue te atrapalhar. Eu tenho uma indústria, por exemplo, de qualquer coisa. Da noite para o dia, se eu começar a bombar na internet hoje, né? Começou a vender demais, se eu não estiver preparado para uma linha de produção, eu quebro. Então, assim, até quando você não tem planejamento, até uma notícia boa te prejudica, né? Não é só o fato de não vender. A gente nunca analisa isso, né? Justamente, não é só o fato de não vender que dificulta a minha vida, mas se eu vender demais, seja comércio, seja serviço, eu tenho uma oficina mecânica, deu sorte, fiz um anúncio, comecei a ter um influencer ali que está trazendo muito cliente para mim. Daqui a pouco eu não consigo mais atender, ou o serviço fica ruim porque eu não me planejei, não consigo entregar no prazo, não consigo entregar com a mesma qualidade que eu entregava antes, atrapalhou o negócio. Até porque muitos dependem de uma matéria-prima terceirizada, que aí também não vai conseguir entregar. Justamente. Então, essa nossa análise, eu acho que ela é uma análise bem interessante para que se tenha a gente se preocupa muito com o problema, né? Mas a gente também não está tão preparado para a explosão. Digamos aí agora essa explosão aí do morango do amor recente, né, que desabasteceu, aí o preço vai lá para cima, quer dizer, mexe com tudo, traz benefícios, óbvio. Muitas pessoas que até estavam desistindo do próprio negócio conseguiram dar um boom e gerar um capital e renascer de repente, isso é maravilhoso, mas como tudo na economia, é um ciclo, né? Sobe, desce, sobe, desce. Então, o equilíbrio é que seria... E é difícil a gente ter esse olhar, né? A gente pensando no macro e no micro é difícil, porque a maioria dos pequenos e médios empresários, ele vai aprendendo na medida que vai acontecendo as coisas. Isso. Né? Culturalmente, a gente não tem a preparação, a gente não fez um plano de negócio lá atrás, não fez uma pesquisa de mercado. A gente viu uma habilidade que a gente tinha, começa a fazer,
vai crescendo, vai aprendendo, vai tomando uma porrada aqui, vai tomando uma porrada ali, vê o outro tomando uma porrada, vai aprendendo e no final melhora, né? Mas se não tiver, bom, não é que se não tiver, tendo esse planejamento, tendo essa preocupação, olhando, tendo um olhar mais global das coisas, você começa a ter mais, você começa a antecipar, né? Poder antecipar algumas decisões, antecipar alguns movimentos no mercado, por exemplo, o caso do morango do amor, né? Na hora que começaram a ver ali que estava vendendo demais, claramente você sabia que o preço do morango ia subir. Então, o ideal seria você estocar, obviamente que é um produto que é perecível, que não dá para manter muito tempo ali, mas super perecível, né? Você precisaria de estocar, de fazer uma compra futura para poder negociar um preço melhor, porque sabia que uma hora ia faltar. Tanto é que durou uma semana, 15 dias e acalmou. Hoje já voltou ao normal, né? Hoje esses booms, né, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, eles trazem essa oportunidade do empresário se colocar no mercado, né? Então, se a gente falar das oportunidades, a gente acha que também migra para os dois lados do muro, não é, Bruno? Tanto eu posso aproveitar um momento ruim para me reinventar e entender que eu posso ir além, que eu tenho opções em enxergar isso, como eu posso aproveitar um momento positivo e, de repente, quem conseguiu aí se reerguer nessa explosão do morango do amor, por exemplo, e já enxergar ali uma outra vertente de mercado e tomar um fôlego e olhar agora, porque amanhã não vai ter mais. Sim. De repente, o que é que eu posso, diante dessa experiência, trazer para o meu negócio e tentar manter os clientes que eu ganhei, né? É uma conta que realmente exige esse raciocínio econômico, essa visão de mercado. Não é fácil, né, Bruno? Não é fácil. Eu falo o seguinte, de novo, eu vou voltar à pandemia, né? Foi tão longe para a gente, né? A gente já está quase esquecendo disso, mas eu vou voltar um pouco ao assunto. Na pandemia, o que aconteceu? Ninguém estava preparado para o online, né? As empresas todas tiveram que se reinventar, todas começaram a vender pelo WhatsApp, pela internet. Já tinha algumas que já estavam preparadas, obviamente, mas principalmente pequeno e médio, ninguém estava se preocupando com isso. Ou seja, no momento ruim, todo mundo se reinventou, né? Todo mundo criou novos canais de venda, formas de comunicar que não estavam preparados, e aconteceu isso aí. Muita gente quebrou, mas muita gente escapou, muita gente ganhou dinheiro na pandemia também. A gente fala que acha que a pandemia foi só um caso de insucesso. Não teve muita gente que ganhou dinheiro na pandemia. Soube aproveitar as oportunidades, soube aproveitar, negociou, aprendeu novas formas de vender, então acontece. No caso do Morango do Amor também é a mesma coisa. Às vezes o Morango do Amor foi só um chamativo para que conhecesse a loja, para conhecesse o produtor. Ele tem um outro produto ali que é um produto muito mais rentável, né? Ou então que já era marca, mas o pessoal não conhecia. Então sabendo lidar com essas adversidades, né? Que o pequeno e médio produtor vai aprendendo aí. É um passo de cada vez, digamos assim. E aí eu trago de novo uma outra reflexão, talvez até para a gente encerrar com ela, que seria o seguinte: a gente falou, te perguntei há pouco, a questão de futuro, né? Se de repente isso se reverte, o empresário ele vai avaliar se ele volta para onde ele estava lá atrás ou se ele continua de onde ele está naquele momento, né? Isso é uma decisão também importante, que merece reflexão e que vai mexer com todo o mercado. A questão da pandemia, por exemplo, trouxe a venda online e ela ficou. Sim. A pandemia acabou, mas hoje a gente vê várias empresas incentivando, inclusive, dando desconto para quem compra online. Por quê? Porque ela não tem um custo com funcionário, ela de repente vai eliminando outros custos, ela vende mais rápido, ela tem uma logística. Então, assim, alguns acontecimentos dentro de uma crise, eles perduram e eles mudam realmente o movimento do mercado. Total. E assim, aproveitar, o adaptar e aprender, né? A gente voltando à pandemia, se você ver hoje os tamanhos das lojas diminuíram, né? O centro de distribuição dessas empresas diminuíram, porque não tem necessidade de ter um centro de distribuição, fizeram centros de distribuições regionais que fica mais fácil de atender. O online hoje é muito forte, reduz a quantidade de caixas, vão trazendo facilidades de pagamento. Então tudo isso foi um aprendizado que a gente passou num dos piores momentos que a gente teve nos últimos anos, né? Então saber aproveitar
e se adaptar o quanto antes. Eu acho que isso aí é o fortalecimento que a gente pode ter como futuro aqui, como visão de futuro. Então, para além das dificuldades momentâneas, é olhar para esse momento da economia como uma possibilidade de se reinventar mais uma vez. Mais uma vez. E de construir novas possibilidades para o futuro. Justamente. E assim, tenho certeza, essa não vai ser a última vez que a gente vai ver isso acontecer. Exato. Né? Então já serve aí de alerta, mais Justamente, mais né? um. E de repente, quando chegar o próximo, porque vai chegar, inevitavelmente, talvez a conjuntura econômica e o próprio empresário ele já tenham uma expertise para lidar com isso. Com certeza, é isso mesmo. Bruno, eu queria agradecer a sua presença, as suas orientações e seja sempre bem-vindo aqui ao Opinião CE e ao Entre Assuntos. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar aqui. Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.